Olha aí, parte 5, leis de Newton. Volto a lembrar, não assista esse vídeo, tá? Sem assistir 1, 2, 3, 4, tá ok? Nós estamos ainda, você vê como é que quando eu falei para vocês, eu tinha razão, né? A segunda lei de Newton, ela é que vai dar trabalho para vocês na hora do exercício. A primeira, quando cai exercício, é muito tranquilo, princípio da inércia. A terceira, já é um pouquinho mais chatinha, que é o princípio da ação e reação. Agora, a segunda é que vai realmente cobrar de você um bom entendimento de leis de Newton. E lembrando a você, tá? Para desde já, se gostou, olha aqui, deixa o seu joinha. Se não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos à aula. Olha só, corta para cá. Nós falamos da segunda lei, que inclusive frisamos que não foi isso que Isaac Newton disse, mas é assim que a gente vai trabalhar no ensino médio e para concurso, tá? Exceto concurso para academias militares, que aí a gente pode ensinar a verdadeira segunda lei de Newton, tá? O caso mais abrangente, vamos dizer assim, porque esse caso é um caso específico, como eu já falei no vídeo 2 e o vídeo 1, ok? Bom, e hoje nós vamos estudar, né, agora nesse vídeo, equilíbrio de translação. Equilíbrio de translação. Por que translação? Volta para mim. Nesse momento, nós vamos tratar todos os corpos como partícula. Todos os corpos. Um avião é uma partícula, essa antena é uma partícula, o trem é uma partícula, o carro é uma partícula, nós somos partículas. Nós não vamos estudar a possibilidade do corpo rotacionar, do corpo girar, apenas transladar, seja para onde for, o corpo vai apenas transladar. Por isso, esse é um comportamento exclusivo da partícula, porque só a partícula tem a função única de translação. Mais à frente, outra oportunidade, nós vamos estudar o corpo extenso. Aí o corpo extenso, eu vou admitir a possibilidade de rotação e translação. Aí eu vou estudar os dois tipos de equilíbrio. Esse já estudado agora, que é o equilíbrio de translação, e mais à frente nós vamos estudar como acontece o equilíbrio de rotação, ok? Então agora tudo para nós será considerado partícula. Corta, vamos lá? Então, equilíbrio de translação, gravem isso. Falou em equilíbrio de translação, eu estou falando que a resultante das forças é nula. Da mesma forma, né? Correto até seria eu colocar um triângulozinho para lá também, né? Porque se eu falo que a resultante das forças é nula, eu estou falando em equilíbrio de translação. Então, isso implica isso e isso implica isso aqui também, ok? Agora, se eu olho para cá, eu vou ver que a resultante, o fato dela ser nula, bom, a massa não pode ser nula, porque senão não tem um corpo, né? Então a resultante, se é nula, tem um produto aqui, onde a massa tem que ser diferente de zero, então só a aceleração poderá ser zero. Então vamos para cá, não temos o que discutir. Equilíbrio de translação implica resultante nula, que implica aceleração nula. Desculpe aqui, tem um errozinho aqui, ó. Vamos aproveitar, né, e acrescentar logo aqui também. Eu não gosto dessas coisas, isso me incomoda, né? Aqui uma coisa implica a outra, tá? E vamos lá. Então, se eu tenho resultante nula, a aceleração tem que ser nula, logo eu tenho dois casos para aceleração nula. O primeiro, todo mundo responde com tranquilidade, que é o repouso, tá? Então, se o corpo está em repouso,
ele não vai ter aceleração, não vai ter nem movimento. Então, eu posso dizer que se um corpo está em repouso, a resultante é nula. E se um corpo está em movimento retilíneo uniforme, MRU, tá? E nesse caso aqui, a velocidade é constante. Nesse caso aqui, a velocidade ela é constante. Logo, se a velocidade é constante, a aceleração ela é nula. Então, cuidado, tá? Deixa eu mudar de lado para facilitar para vocês. Cuidado, porque geralmente esse aqui cai muito. E o aluno, ele não percebe no enunciado que está sendo dito que um corpo com velocidade constante, ele não dá o devido valor. Quando aquele velocidade constante, ele está dizendo para você que ele está com aceleração nula. Claro que ele vai dizer que esse movimento é retilíneo, que ele está numa estrada, numa linha reta. Então ele está dizendo para você que está em MRU, que a aceleração é nula e que a resultante das forças é nula. Então ali existe situação de equilíbrio. Quando cai leis de Newton, 99% dos problemas de leis de Newton dizem respeito a equilíbrio. Então, muita atenção nesse assunto. Vamos voltar para cá? Então, repare, recapitulando brevemente, olha o que eu tenho. Equilíbrio de translação, resultante nula, aceleração zero. O aluno sempre pergunta, professor, vai ser sempre assim? Sempre assim. Se está em equilíbrio de translação, resultante nula, aceleração nula, ou ele vai estar em repouso, e aí chamamos de equilíbrio estático, ou ele vai estar em MRU e nós chamamos de equilíbrio dinâmico. MRU, volto a lembrar, quem não assistiu, está no canal, Movimento Retilíneo Uniforme, está lá no canal, no YouTube, @RTK Concursos. Vai lá, que tem velocidade média e tem movimento retilíneo uniforme. Ok? Então, vamos analisar esses dois problemas. Primeiro nesse, vamos focar nesse. Olha o que é que eu tenho, nessa situação. Nesse problema, ele está dizendo, ele quer que você analise as possibilidades, se é falso ou verdadeiro. E se for falso, que você conserte. Então, veja bem, nesse problema aqui, ele está dizendo que a velocidade é zero, o corpo está em repouso. Lembra que quando eu ensinei as forças para vocês, eu disse que eu poderia colocar o peso do ladinho, que não precisa ser aqui no meio, eu não preciso botar normal aqui no meio, posso colocar aqui, ó, simbolizando. Mas por que eu cortei os dois? Se ele está em repouso, ele não sobe e ele não desce. Então, as forças que tem para cima tem que anular as forças que tem para baixo. Tem uma para cima, uma para baixo. Então eu posso já escrever no meu problema que A normal é igual ao peso. Beleza? Bom, agora, se ele está em equilíbrio, está, porque a velocidade é nula, forças para a direita tem que anular as forças para a esquerda. Então, esta afirmativa, ela seria verdadeira se eu tivesse uma outra força nesse sentido que anulasse essa aqui. Poderia, por exemplo, como ele está parado, poderia, por exemplo, ser o FAT estático, a força de atrito estático. Nós estudamos isso, inclusive, no nosso vídeo anterior. Estaria fazendo uma força para empurrar o móvel, mas o móvel não sai do lugar. Então, agora, essa situação seria verdadeira. E eu posso escrever ainda que o meu FAT estático seria igual à força que está sendo feita. Ok? Então, agora, essa sentença está totalmente verdadeira. Ok? Foi corrigida,
para que ficasse verdadeira. Vamos focar agora aqui, na segunda sentença. Ele disse que esse corpo está numa linha reta com velocidade constante. Bom, você não percebeu, passou por cima disso. Mas olha aqui, se a velocidade é constante e é numa linha reta, então ele está em MRU. Se ele está em MRU, ele está em equilíbrio. Então vamos lá. Eu tenho força normal, porque está em cima do chão, então ele age no chão e o chão reage nele. Tenho força-peso, sempre vou ter a força-peso, que é a força com que a Terra atrai o corpo. Né? E tenho somente uma força para a direita. Então não tem outra força que anule essa. Ué, então eu vou ter uma resultante. Porque na vertical, essa aqui anula essa. Eu posso até escrever normal igual a peso. Agora, se eu ficar só com essa força na horizontal, eu vou ter uma resultante. E aí a gente sabe, né, que eu vou escrever até aqui em cima, que se eu tenho uma resultante, eu vou ter obrigatoriamente uma aceleração. E o problema está dizendo que eu não tenho aceleração, que a aceleração é zero, que a aceleração é zero. Consequentemente, eu não posso ter uma resultante. Então, para consertar esse problema, eu poderia também colocar aqui, ó, uma força de atrito, só que agora é o atrito cinético. É o atrito cinético. Por quê? Porque ele tem velocidade. Então, esse corpo ele está deslizando sobre o chão. Então, olha como é que a gente aplica o conceito de equilíbrio. Então, eu posso garantir que o Fat cinético, ele vai ser igual a força F. Ele vai ser igual a força F. E a normal igual ao peso. Tá? Lembrando também da aula anterior que esse Fat cinético eu já posso escrever também que esse Fat cinético é igual a Mi cinético vezes a normal, porque ele é constante. Tá? Então eu posso escrever. Porém, eu não posso garantir que esse Fat estático seja o Fat estático máximo. Quem é que está me dizendo isso aqui? Mas só para relembrarmos, né, eu vou colocar aqui, ó, eu vou até botar uma setinha, vou botar uma interrogação, que eu não posso afirmar, tá? Mas só para relembrarmos, que é sempre bom, tá? O Fat estático máximo, só ele pode ser escrito como Mi estático vezes a normal, tá? Então, esse é apenas um início, né? Um início do que seria o nosso estudo de equilíbrio, tá? Das forças aplicadas no corpo. Resultante nula, aceleração nula, tá? E ele pode estar em repouso ou em MRU. Gostou? Não esqueça, deixe o seu like, tá? E não esqueça também de acompanhar o Instagram. O Instagram tá assim de dicas, tá? De diversos assuntos. @RTK Concurso. E em breve a nossa plataforma. Até o próximo vídeo, Professor Rezende, RTK Concursos.